Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. O proprietário de uma empresa familiar vai enfrentar em determinado momento da trajetória a questão da sucessão. Essa transição é mais complexa quando a empresa tem sócios. Mas assim como uma empresa familiar tem instrumentos modernos da gestão à disposição, há também muito conhecimento produzido sobre sucessão familiar e que permite uma transição com profissionalismo e ética. E é com um especialista neste assunto que o podcast Empreenda Assim conversa. O nosso convidado é o consultor Petrojan Neves, gerente comercial da J. Valério e presidente do Conselho de Comércio e Serviços da Assim. Petrojan, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Olá, Luciana. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Petrojan, o que é uma sucessão familiar? Quando chega o momento da sucessão? A sucessão familiar consiste num processo de transferência do controle da empresa ou de uma posição-chave para um herdeiro. Olha só, 90% das empresas no Brasil têm um perfil familiar. Até segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, além de responder por mais da metade do PIB, os family business empregam 75% da mão de obra brasileira. No entanto, apenas 30% das empresas permanecem com as famílias. A pandemia que ainda vivenciamos vem aos poucos tirando o tabu da sucessão familiar. Hoje, já percebemos que muitos dos fundadores das empresas vêm buscando o desapego das funções, percebendo a necessidade de elaborar um processo sucessório consistente, a fim de garantir a continuidade do negócio e a longevidade da empresa. Por isso, planejar a sucessão com antecedência é fundamental para toda e qualquer empresa. Durante os 2 últimos anos, muitas sucessões passaram a acontecer de forma abrupta. Mas o que mais assustou foi, sem dúvida alguma, o volume ainda elevado de empresas que não possuíam um processo de sucessão definido, no caso da falta do fundador ou da liderança familiar à frente dos negócios. A resistência à mudança ainda é muito presente na liderança familiar. Além da dificuldade na definição do novo sucessor, que resiste na preocupação de encontrar um herdeiro com as competências adequadas para dar continuidade ao legado. Nem sempre os herdeiros têm interesse em atuar na empresa. Esse cenário afeta diretamente os negócios. Por isso, da necessidade de se planejar a sucessão familiar o quanto antes. Preferencialmente no momento em que a atual gestão estiver bem e atuando normalmente. Para uma sucessão familiar eficaz, é importante que uma empresa familiar adote processos de gestão profissional desde o seu início? É de extrema importância que os integrantes de uma empresa familiar se preparem ao longo da vida para o processo sucessório. Não dá para deixar essa questão para o último momento, quando o gestor do negócio está em vias de faltar. Na maioria dos casos, o despreparo é o início do fim da empresa. Para as famílias empresárias, o processo sucessório é o maior desafio e dele depende a longevidade das operações. Asfaltar o terreno para que as futuras gerações possam comandar o negócio sem perder de vista os princípios, os valores e o propósito que formam o legado do fundador. Deve ser encarado como uma prioridade na agenda das famílias empresárias. A qualificação gradual de um herdeiro é uma questão determinante para o futuro da companhia. Como é a sucessão familiar numa empresa com sócios? Uma empresa em que há mais de uma família no controle do negócio, é fundamental, antes de qualquer coisa, que seja elaborado o quanto antes um acordo societário consistente. O acordo societário visa garantir que todos os sócios estejam devidamente alinhados com as regras do jogo. No caso da sucessão, é fundamental que sejam estabelecidos critérios para quem um sucessor, membro da família, venha a ocupar
o cargo de principal gestor da organização. Como, por exemplo, a realização de um processo de assessment bem estruturado que irá mapear as competências dos herdeiros, candidatos, à posição, identificando quem está mais adequadamente preparado e alinhado com os desafios inerentes à função. Com base no resultado desse mapeamento, pode ser elaborado um plano de desenvolvimento, a fim de complementar as competências e habilidades da pessoa escolhida. É muito comum que o fundador tenha um sentimento paternal em relação à empresa. Isso pode ser um complicador na sucessão familiar? Como lidar com essa situação? Essa situação é bastante comum. Há uma tendência de voltar os holofotes e preocupações, todas ao sucessor. E esquecermos de que o sucedido também pode estar enfrentando uma situação delicada, conflituosa, com muitas preocupações e interrogações em sua cabeça. É fundamental conferir atenção especial ao sucedido, de forma a apoiá-lo nesse processo de transição de uma maneira que o ajude a visualizar um cenário positivo, de continuidade do negócio da família e, acima de tudo, da sua permanência ainda na vida da empresa. É importante mostrar ao sucedido que ele poderá passar por um novo nível, seja ocupando uma posição no CAD da organização, por exemplo, ou também tendo mais tempo para se dedicar a outras atividades, como exercitar sua veia empreendedora, já comprovada na organização que criou e dirigiu por tanto tempo, dedicando a sua atenção a eventuais outros negócios, ou até mesmo investimentos. O gestor da empresa que irá suceder o fundador tem que ser necessariamente alguém da família ou pode ser um executivo contratado? Como se toma essa decisão? O sucessor pode ser um herdeiro ou membro da família, como também pode ser um executivo contratado. Hoje sabemos que, segundo divulgado pela pesquisa Retratos de Família da KPMG, 23% dos herdeiros não possuem interesse na organização. Quando a questão é sobre o preparo da nova geração para participar da gestão da empresa, 44% acredita que os sucessores não estão preparados. O não saber pode ter duas razões: serem muito jovens ou pode ser pela falta de diálogo com a família, a falta de perspectiva e de compreensão das expectativas do sucessor em relação às gerações anteriores, bem como do interesse do sucedido em ocupar a principal cadeira de gestão da empresa. No caso da inexistência de um herdeiro para assumir o comando da empresa, é necessário a adoção de um plano de sucessão, onde se prepara um executivo externo ou que possui um plano de carreira na empresa para assumir o comando da organização. A gestão que é realizada pelos sócios e sucessores precisa ser encarada com profissionalismo, da mesma forma de que quando a gestão fica a encargo de uma pessoa selecionada do mercado. Na empresa familiar, um membro só deve ocupar a cadeira de gestor em razão da sua competência. Caso contrário, a substituição por outro profissional é extremamente viável. Petrojan, como fazer para que conflitos familiares não contaminem o ambiente de uma empresa familiar? As empresas que adotam a governança já no começo da sua vida possuem muito mais chances de sucesso, pois conseguem antever as críticas, como a sucessão familiar. E quando temos um plano de sucessão, conseguimos evitar problemas junto aos membros da família que querem ocupar uma cadeira na empresa fundada pelos seus antepassados, ou ainda quando existe um confronto com a atual gestão. E é claro, com o crescimento da empresa, há também o crescimento da família. E, obviamente, o desejo dos fundadores que os descendentes integrem a empresa. Algumas vezes, eles são surpreendidos pelo interesse dos novos herdeiros, das famílias dos sócios, com sede de mudança. E aí é que surgem os choques de gerações. Os atritos podem ser prevenidos por um plano sucessório. Uma transição bem feita potencializa a performance da empresa e quanto mais cedo começar, melhor.
E a preparação para a sucessão é fundamental, né? O PDA, Parceiros para o Desenvolvimento de Acionista e da Família Empresária, promovido pela J. Valério, com a chancela aí da Fundação Dom Cabral, trata da formação e preparação de sucessores, do conflito de transição e entrega de gerações, de acordos societários e de pulverização do patrimônio. Um dos assuntos abordados pela solução é a importância do legado para a continuidade dos negócios. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento das empresas familiares, auxiliando seus membros na criação de um ambiente favorável à discussão e à construção de uma gestão robusta e profissionalizada, garantindo a longevidade do negócio e preservando as relações familiares. Petrojan Neves, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço pelo privilégio e a oportunidade de estar compartilhando um pouco do assunto tão importante que é a sucessão familiar, a governança, né, os processos aí. Fico sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado, Luciana. O podcast Empreenda Assim conversou com o consultor Petrojan Neves, gerente comercial da J. Valério e presidente do Conselho de Comércio e Serviços da Assim. Obrigado, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.